Olá, Brasil! É um ótimo dia para estar vivo. Deus está conosco. É uma honra estar falando de novo no nosso congresso de homens, nosso congresso anual de homens da Sara Nossa Terra, em Brasília, e para aqueles que estão ouvindo em outros lugares, em todas as partes do Brasil. Eu sou Pep Hamna e é uma honra estar com vocês hoje. Bispo Robson Rodovalho, Lúcia Rodovalho, toda a sua família, muito obrigado pela oportunidade de vir e falar com as melhores pessoas da nação, as pessoas da Sara Nossa Terra. Muito obrigado e que Deus os abençoe hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o reino de sacerdotes. Quero falar que primeiro somos sacerdotes em nossas casas e depois na nossa comunidade e depois na nossa nação. E eu vou te provar isso pela história e nas escrituras. Tem uma tradição de 2 anos que acontece nos Estados Unidos a cada 4 anos, quando uma pessoa ganha a eleição e se torna presidente. Bem, essa tradição ocorre em uma pequena igreja em Lafayette Square, Washington, D.C., aqui nos Estados Unidos. Essa pequena igreja se chama Igreja St. John. Por 200 anos, os pais, os homens, se reúnem e oram para determinar que antes que uma pessoa se torne presidente, em outras palavras, a pessoa que vai falar para a nação dos Estados Unidos, eles têm primeiro que ser inaugurados na casa do Senhor. Eles têm que ser ungidos primeiro pelos sacerdotes na casa do Senhor, antes de jurarem como reis na Casa Branca para os Estados Unidos. E se tornou uma tradição pelos últimos 200 anos nos Estados Unidos. Então, você pode ver que as raízes da política estadunidense têm suas ideias firmadas nos princípios judeus e cristãos, no modelo de sacerdotes e reis formando uma nação. Quando Deus encontrou Moisés, ele disse a Moisés que queria ter uma nação cheia de sacerdotes, que esse é o reino de sacerdotes, que esse é o modelo que eu quero ter, este é o modelo que eu quero estabelecer, primeiro no meu reino e depois em todo o mundo. Os Estados Unidos estabeleceram isso a cada 4 anos, todas as eleições, antes de estabelecer o presidente. Eles vão para a pequena igreja em Lafayette Street e são ungidos pelo sacerdote. Eles escutam o culto, oram por eles e antes de se tornarem presidentes dos Estados Unidos. Essa ideia foi estabelecida pelos pais dessa grande nação, George Washington, Thomas Jefferson, e os grandes pais fundadores da nação se juntaram e falaram: se vamos mudar uma nação inteira, temos que mudar em nossa casa primeiro. Então, eles fizeram cada pessoa irem e assistirem os cultos e serem ungidos antes de se tornarem presidente dos Estados Unidos. A realidade dos reis e sacerdotes é que quando somos lavados pelo sangue de Jesus de Nazaré, ele nos qualifica para sermos reis e sacerdotes. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que o primogênito dentre os mortos, que é também o governante dos reis, deve usar o seu sangue para primeiro remover cada material genético ruim entre a 3ª e a 4ª geração, para que ele se qualifique como rei e sacerdote em Deus. Em Apocalipse, capítulo 1 a 6, eu vou ler, diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então vemos o poder do sangue de Jesus Cristo vindo dele, ressuscitando dos mortos primeiro, claro, e depois jogando este sangue
sobre nós e nos pronunciando como reis e sacerdotes. E para se fazer reis e sacerdotes requer o sacrifício do sangue, porque no sangue é onde está a vida. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos o sacerdócio real. Me ouçam, homens do Brasil. Nós somos o sacerdócio real e a realeza vem do rei. E o sacerdócio agora nos permite receber instruções diretamente de Deus como sacerdotes para a nação. Agora, o sacerdote é alguém que se aproxima de Deus em nome dos outros. Definitivamente, a nossa primeira responsabilidade é se aproximar de Deus em nome da nossa família. Homens, quero que vocês ouçam isso. Como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de nos aproximar de Deus em nome das nossas famílias, e depois pela nossa comunidade e então pela nação. Como homens, nós temos a divina responsabilidade, como sacerdotes de nossas casas, de ir a Deus em nome da nossa família e da nação. Um sacerdote opera mais ou menos como intercessor. Isso é o que o sacerdote normalmente faz, porque eles vão em nome das pessoas, em nome dos seus filhos, suas filhas, suas esposas e maridos, em nome da sua família, interceder por eles diante de Deus. Em relação a uma situação. Por isso, um sacerdote opera mais ou menos como um intercessor, porque eles vão em nome das pessoas. Sempre que você orar por outras pessoas, você está ocupando a função de um sacerdote. Então, se você está orando por seu filho, ou por sua filha, ou sua esposa, você está, na verdade, ocupando uma função sacerdotal. E você é qualificado para fazer isso por causa do sangue de Jesus Cristo. Um sacerdote faz pedidos diante de Deus, enquanto um rei faz declarações. Por favor, ouça com atenção. Um sacerdote faz pedidos diante de Deus, enquanto um sacerdote faz declarações diante de Deus e das pessoas. O que um sacerdote tem de Deus é o que ele declara diante das pessoas. Nos dias antigos, cientistas como Galileu, que falou sobre o sistema solar, ou Gregor Mendel, que é o pai do DNA, e tantas outras ótimas mentes, como filósofos, cientistas, economistas, políticos e outros, eles ouviram de Deus porque eles andaram com Deus como sacerdotes, e então declararam a voz do Pai, como cientistas, políticos, economistas e outras coisas mais. O que é a lei de um rei? Então você tem duas leis, a lei de sacerdote e a lei de um rei. Em Provérbios 25, 2, a Bíblia nos diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Deus nos quer como sacerdotes, para procurar o rosto dele, revelando a nós as suas características na natureza. Amém. E quanto mais os achamos, mais nos tornamos reis. Ouça, em 1956, o grande Albert Einstein fez uma grande declaração. Ele disse: a ciência sem religião é paralítica, e a religião sem ciência é cega. Ele fez essa afirmação, porque quer que você acredite ou não. Albert Einstein foi um homem que viu o rosto de Deus. Ele teve uma responsabilidade sacerdotal e uma declaração real. Em Tiago 1,17, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Todos os dons que você tem, todos os talentos que você tem, veio de Deus. Temos que reconhecer isso como pais e homens, com a autoridade dada a nós para liderar uma família, uma comunidade e uma nação seguramente. Você sabia que no começo de 1500, no final de 1500, durante o período da Reformação, teve um jovem chamado Martinho Lutero, que mostrou a verdade bíblica do sacerdócio para os crentes. Porque naquela época acreditava-se que o sacerdócio era separado apenas para algumas pessoas. Mas quando ele leu Apocalipse, versículo 1, capítulo 5 e 6, ele viu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, compartilhando o seu sangue naquela cruz para que eu e você possamos nos tornar reis e sacerdotes. Então ele desafiou a igreja mãe em Roma, e isso iniciou a reforma da identidade de um sacerdote. Mais tarde, em 1600, no começo de 1600,
outra coisa aconteceu. A reforma de 1500 trouxe liberdade espiritual, mas a reforma política de 1600 trouxe verdade bíblica no meio político. Então, uma coisa é ser sacerdote, a outra é ser rei, e nós somos chamados para as duas leis como homens, para sermos sacerdotes e sermos reis, para falar vida para nossas famílias e prover para ela. A introdução da realeza começou em 1600 durante a Reforma. A Bíblia nos ensina não só sobre a crença em sacerdote, mas também sobre a realeza do crente. E é esse o nosso reinado. Sacerdócio real é simplesmente quando reis adoram a Deus. Eu irei dizer isso novamente. Sacerdócio real é simplesmente quando reis adoram a Deus. Nós vemos isso em Salmos 72:11. Ouçam, homens, nós juntamos e nos curvamos perante Deus, independentemente da nossa profissão, independentemente do que quer que já tenhamos feito. A realeza no Senhor. Quando entramos na casa do Senhor e nos curvamos e nos prostramos diante dele como sacerdotes e reis. Em Salmos 72, versículo 11 diz: "E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão." Você vê? Quando reis começam a se curvar perante Deus, então a nação começa a servir a Deus. Homens, então, isso não é algo deixado para pessoas fracas, isso é deixado para pessoas fortes. E você é forte. Você é chamado por Deus e você é ungido por Deus para fazer isso. Ouça, é muito ruim que exista um grupo de cristãos que se sentem desconfortáveis com o termo sacerdócio, porque eles acreditam que isso pertence a um grupo de crentes de antigamente, mas eles também estão ignorando completamente o fato de que eles também são reis. É muito ruim que não se acreditem que são sacerdotes, mas é pior ainda que acreditem que não são reis. Esse é o problema de ignorar reis e sacerdotes. O que é um sacerdote? A primeira regra de um sacerdote inclui, mas não se limita somente à meditação, mas diz que você deve procurar o rosto de Deus. A segunda regra é a administração, seus deveres na casa de Deus, seu fazer casamentos, batismos, unção, ministrar aos doentes, pregar no culto, pregar às famílias como sacerdotes, impor mãos no filho, na filha dos filhos, na esposa, na família, declarando as leis de Deus. E a terceira regra é a reconciliação, trazendo as famílias de volta para Deus. O sacerdote representa Deus para os outros, enquanto o rei declara as respostas de Deus que ele deu para o sacerdote e para as famílias e as comunidades. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz claramente que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliem com Deus. O sacerdote é um embaixador sem mercado. Vou dizer isso de novo. O sacerdote é um embaixador sem mercado, que está preocupado em reconectar e reconciliar homens com Deus. Então, quando você entra em um lugar de mercado, de troca, você ainda é um embaixador ou um sacerdote, que está tentando reconciliar o homem de volta com Deus. E por isso é que essas duas leis são tão importantes para nós homens. Amém? Como sacerdotes, nós representamos Deus para todas as pessoas, especialmente para as nossas famílias. O que é incrível, o que é uma responsabilidade incrível, porque tudo começa em casa. A condição da nossa nação sempre começa com a condição da nossa família. Se tirarmos isso das famílias, também tiramos isso da nação. Isso é uma prioridade. Tire seus olhos da nação, tire seus olhos da comunidade por um momento e foque na sua família. Se você quer mudar a sua comunidade e a sua nação, faça isso. O sacerdote tem a honra e a tarefa de ajudar a curar o espaço entre sua família e Deus. Vou dizer isso de novo. Um sacerdote tem a honra e a tarefa de ajudar a curar o espaço entre sua família e Deus. Essa é a tarefa que o próprio Deus confiou a nós na grande missão. Amém. Deus nos deu o título de pais, um título que Ele deu a Ele mesmo. Homens, isso é uma grande honra, que podemos carregar isso. Ele nos deu toda a habilidade, todos os dons, tudo o que precisamos para sermos pais.
É muito mais fácil ser pai do que fugir da responsabilidade de ser um pai. Porque Deus nos desenhou para sermos pais. É totalmente anormal não ser um pai. É totalmente anormal de não tomarmos a responsabilidade e liderar como pais, como reis e como sacerdotes na nossa família. Então a pergunta hoje é: nós somos reis do reino de Deus? E a resposta é: com certeza que sim. Nós precisamos nos tornar a responsabilidade do reinado porque fomos desenhados para fazer isso. É mostrado em alguns estudos científicos que quando homens são ausentes, eles morrem mais cedo. Homens que abandonam suas obrigações como pais, eles morrem normalmente mais cedo. Por quê? Porque é prematuro abandonar as suas responsabilidades. Brasil, é a sua obrigação e responsabilidade de ser sacerdote e o rei na sua casa primeiro antes de ir para a comunidade e então para a sua nação. Se você quer mudar a sua comunidade e a sua nação, nós temos que aceitar as leis sobre reis e sacerdotes e saber que Jesus Cristo morreu e compartilhou o seu sangue para que ele pudesse nos lavar e nos dar o Espírito Santo que nos empodera para nos tornarmos sacerdotes e reis, aquilo que nós nascemos para ser. Muito obrigado, Brasil, por me emprestar seus ouvidos. Que Deus o abençoe, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Eu oro para que a unção de Deus permaneça sobre você e que você receba a sua responsabilidade como sacerdote e reis hoje. Que seja curado pelo poder do nome de Jesus de cada dor, de cada coisa que esteja em seu caminho, para que seja rei e sacerdote que você nasceu para ser, para a sua família, para a sua comunidade e para a sua nação e que vai mudá-las. Em nome de Jesus, nós repreendemos a mão do inimigo e declaramos sobre a vida e a sua vida o reinado e o sacerdócio em nome de Jesus. Obrigado, nos vemos em breve.